pauta muito especial, que é o direito da saúde. Pensa que não tem direito na saúde? Sim, quando a gente fala de saúde, tem direito sim. Seja bem-vinda novamente, doutora. Obrigada, boa noite. Um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje é uma noite muito especial. Trouxe aqui aquela foi minha primeira chefe na vida, a doutora Camila Caneiro. Ela é especialista em direito da saúde, bioético, sanitário, médico e odontológico, e formada pela PUC São Paulo. Ai, seja bem-vinda aqui, né? A gente estava conversando antes de começar que é um desafio falar sobre saúde, porque a saúde é muito ampla, né? Então a gente vai começar por aqui falando primeiro sobre para que serve o direito médico odontológico. É assim, a pergunta que a gente mais escuta com relação à saúde é, mas afinal, você cuida de direito contra plano de saúde, paciente e tal. E quando a gente trabalha na área especializada com direito médico odontológico, isso fica muito maior, né? Porque a gente trata desde as questões éticas, que envolvem os profissionais de saúde, a gente trata de regulamentações, tanto da Anvisa como da ANS, de documentações, como o termo de consentimento livre e esclarecido, a informação do paciente, prontuário médico. Tudo isso faz parte dessa especialidade, né? Eu estaria até como exemplo recente que houve uma discussão no Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol de procedimentos previstos pela ANS. Se o médico prescreve um tratamento que não está no rol, é obrigatoriedade do convênio cobrir esse tratamento ou não é? E existia uma divergência dentro do próprio tribunal, que a ministra Nancy Andrighi entendia que o rol era meramente exemplificativo, que é o entendimento que prevalece aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que o rol que era o médico que tinha que decidir o tratamento, que, portanto, se o médico decidisse que o tratamento melhor para aquele paciente era aquele, ainda que não previsto no rol da ANS, que deveria haver cobertura. E havia um outro entendimento dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, e dizendo que não, que pela segurança dos planos de saúde tinha que obedecer o rol. E aí, em junho agora desse ano, houve uma decisão do STJ nesse sentido, colocando que o rol é sim taxativo, mas que em alguns casos ele pode ser exemplificativo, preenchidas as condições, documentos diversos a respeito da saúde daquele paciente, comprovação de que aquele é o único tratamento que vai surtir efeito para aquele paciente, portanto ele precisa daquele tratamento, né? E que não existem outros tratamentos disponíveis para a melhora daquele paciente e tal. Então, o advogado da saúde, ele vai conseguir organizar toda essa documentação, deixar tudo isso pronto para que, se for necessário fazer um pedido judicial desse tratamento, dessa medicação, saber quais são os requisitos necessários, né, para que o paciente seja atendido. Então, fica aí esse exemplo aí de como é que se dá a atuação do advogado especialista em saúde. Paula, a gente imagina, né, no Paula, né? Imagina que é tão complexo assim. É complexo, porque muito embora, né, conforme a doutora Camila tem explicado, isso ocorra, os planos, eles desobedecem, né? Então, muitas vezes é necessário os clientes entrem em contato conosco, desesperados, porque o médico indicou aquele tipo de tratamento e o convênio não vai cobrir, né? Eles têm lá a junta médica deles e com base numa decisão interna do plano, eles simplesmente te negam esse tipo de tratamento, muito embora você possa ter o médico mais indicado, mais especialista no assunto tal, ele te relatando, né, que aquilo é importante. Os convênios, principalmente agora, eles estão negando sim. E aí é necessário ingressar com a ação, conseguir uma tutela antecipada para garantir esse direito ao... Por que é importante ser especializado? Porque esse pedido de tutela, que a gente chama, ele é feito antes da defesa do convênio, antes da perícia, que muitas vezes pode existir no processo da perícia médica. Então, é uma petição inicial. Quando você dá entrada nessa ação, você tem que dar entrada com uma petição inicial muito completa.
em termos de documentação. Então, eu tenho um perito que trabalha comigo, médico, para me deixar alicerçada com relação a essa documentação técnica, né? Muitas vezes, eu recentemente tive um processo de um câncer na próstata. E o paciente precisava fazer um tratamento que era uma radioterapia com modulação de feixe. Por quê? Ele precisava do laser, uma precisão maior daquele laser, porque ele tinha uma doença neurológica. Se ele se mexesse durante o procedimento, podia causar uma lesão na bexiga. Esse tratamento não está no rol da ANS. Então, aí eu precisei entrar. Aí, quando você entra com a ação, com os documentos e tal, conversa com o juiz, olha, doutora, é assim, a especificidade desse caso é essa, a documentação técnica é essa, os estudos técnicos são esses. E aí, o juiz que não é especialista em saúde, apesar deles terem todo um suporte dentro dos seus tribunais e do próprio Conselho Nacional de Justiça para decidir questões, né? Eles têm pareceres em termos de saúde que eles usam como exemplo, mas eles não são especialistas em saúde, né? E esse juiz mesmo, ele estava tentado a não dar a liminar. Depois que eu anexei, conversei com ele e tal, naquele mesmo dia, já conversei com um perito que me assistia nesse processo. Falei, olha, ele quer a prova de que essa doença neurológica pode causar o problema, pode isso, pode aquilo. Anexamos documentos e aí a liminar saiu no dia seguinte, menos de uma semana o tratamento do paciente começou. Então, é por isso, né? Porque tem esse bate-bola entre o advogado que sabe de todos os requisitos que precisam ser preenchidos, do perito médico que está assistindo aquele advogado desde o princípio da ação, para cuidar da urgência desse atendimento, né? Porque quando a gente está falando de vida, o tratamento precisa ser rápido e urgente, né? Mesmo com sessão da tutela, eu tenho casos assim no escritório, também uma paciente com câncer, ela precisava desse tratamento, era uma radioterapia também específica, porque era perto do coração e etc. Ela já tem uma doença crônica no coração. O convênio, mesmo com sessão de tutela, ele não cumpriu. E aí a gente pede imposição de multa diária por descumprimento, né? É a multa por dia pelo descumprimento. Então, assim, já bem alta, tô esperando sentenciar, mas assim, eles descumprem. Pra vocês verem que é bem complexo, né? Que não é uma coisa assim fácil. E a gente tá falando da saúde da pessoa, tá falando no momento que a pessoa tá mais frágil, né? Que ela tá mais sensível a todo esse processo. E qual a importância do direito à informação e à humanização do tratamento do paciente para a proteção dos interesses dos profissionais de saúde? Quando a gente fala de direito à informação, a gente já pensa logo naquele termo de consentimento livre e esclarecido, que a gente já assinou várias vezes nos consultórios que a gente frequenta, antes de cirurgias e tudo mais. E a gente pensa que esses princípios bioéticos que devem envolver o tratamento do paciente servem só para o próprio paciente, quando, na verdade, eles também servem para o médico, para proteger o médico de muitas coisas, né? Quando a gente fala em autonomia do paciente, a gente entende que aquele paciente é um ser humano que precisa ser tratado com dignidade, que precisa participar das decisões com relação ao tratamento que vai ser feito, ele precisa conhecer o prognóstico da doença dele. Esse é um paciente devidamente informado. E tudo isso passa pela segurança do tratamento para o médico, porque quando o médico está documentado, ele preenche o prontuário de maneira adequada, cumprindo todas as resoluções do seu conselho profissional, tanto o médico como o dentista. Ele tem um termo de consentimento livre e esclarecido personalizado para aquele paciente, porque os conselhos profissionais, eles divulgam nos seus sites minutas desses termos genericamente, mas o paciente ele pode apresentar características, porque como eu disse desse caso, que ele tinha um problema neurológico, então quer dizer, pode ter alguma especificidade daquele tratamento, algum risco maior, isso tudo precisa constar desse documento, e esse documento precisa ser personalizado, lido com o paciente, também não adianta entregar na hora de entrar no centro cirúrgico, assina, né? Lido, explicado, o prontuário lido, explicado. Por quê? Para a segurança de todos, né? Então, eu tenho um professor, o Dr. Marcos Couto, ele falou uma coisa que eu não vou me esquecer, que ele falou assim, que o processo, seja o processo judicial ou o processo dentro do conselho profissional, ele não contém a verdade.
ele não contém a verdade do que aconteceu, a verdade da história daquele paciente. Não, ele contém documentos. Então, os documentos é que precisam retratar a verdade para que a verdade apareça e para que seja possível, por exemplo, defender aquele médico de algum risco que tenha acontecido naquela cirurgia, porque muitos riscos são inevitáveis. Não necessariamente estamos diante de um erro médico propriamente dito, da existência de culpa, por exemplo, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que essa documentação muito completa, muito bem feita. Eu faço uma relação assim, Paulinha, porque assim, a gente faz direito e não gosta de cálculo, mas inevitavelmente temos que fazer planilha de cálculo, não é isso? Então, o médico às vezes pensa que ele não precisa daquilo, que o que é mais importante é o tratamento do paciente. É importante, mas essa documentação é tão importante quanto, né? Até para as próprias comissões dos hospitais, porque tem comissões dos hospitais que, acontecido um erro, tendo dado um problema, tem um conjunto de pessoas que vai trabalhar em cima daquele erro como se fosse um acidente de avião, para saber o que aconteceu, onde foi o erro foi da etiqueta, o erro foi do funcionário, para que seja possível rastrear aquele erro para que ele não se repita. Então, isso é importante para o médico, isso é importante para o paciente, isso é importante para a sociedade que vai fazer uso daquele hospital, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem discutido e analisado. Essa pessoa, existem perícias, né? O juiz, ele determina o perito dele, né? Que já que ele não tem esse conhecimento técnico, né? Lógico, ele é juiz, ele é médico. Então, ele designa alguém da área específica para lá e periciar o caso. Se vivo, o paciente, ele vai ser examinado, etc. Mas o que acontece? Existe a perícia indireta, que é feita nos autos do processo. Então, se você não se documenta como médico e como paciente, se você não se documenta, é lá que vai ser observado. O perito vai analisar esses documentos em juiz também. Então, se não tem nada provado, se você não está respaldado, você pode enfrentar um problema que poderia ser resolvido no processo de uma forma muito mais tranquila. Eu não sei se você vai se lembrar, que eu me lembrei quando a gente estava conversando de um médico que a gente atendeu juntas uma vez, que eu sempre pergunto para o médico, eu preciso conhecer o risco do processo. Está sendo processado, eu preciso saber qual é o risco que ele está correndo para poder defendê-lo. Então, eu sempre pergunto para ele, o que o senhor teria feito diferente nesse caso? O que o senhor teria feito diferente? E ele me respondeu, olha, eu acho que a morte da paciente era inevitável, não tem nada que eu poderia fazer, ia mudar a situação, mas eu deveria ter sido mais atencioso com a harmonia. Você lembra disso? Ele se emocionou na mesa de reunião. Porque é justamente isso, né? É você dar aquele suporte técnico necessário para que o paciente entenda que o risco da doença é dele. Exato. Né? Entende? Então, isso precisa estar muito bem documentado. Exato. E aí você entendeu a importância da documentação, né? Eu tinha em direito um professor que dizia assim, lei sem sanção é igual relâmpago sem trovão, só faz barulho e não produz efeito. E aqui a gente está vendo que tem algumas leis que fazem um barulho, produzem bastante efeito. E que ter a documentação de tudo isso é uma coisa que, né? Porque o papel, né? Tá no papel, tem como provar. O assunto recente dentro dessa área tem sido a nova revolução do Conselho Federal de Medicina sobre a publicidade médica. Vamos falar desse assunto no momento? O burburinho da minha área nos últimos dias é justamente sobre essa resolução do CFM, porque, em razão da especialidade da medicina, fazer publicidade é uma coisa que precisa ser muito bem regulamentada. Só que aí começou a ter um conflito grande, porque os dentistas começaram a fazer as anonimizações faciais e para eles não existe a proibição de postar o antes do paciente e o depois do paciente. E os médicos não podem fazer isso, pela resolução que se encontra vigente. E aí era preciso atualizar essa resolução do conselho para adaptá-la à nova realidade, né, das redes sociais e tudo mais. E aí surgiu agora essa resolução que controla um pouco isso. E só que tem algumas questões, assim, apesar de haver a modernização da legislação, essa nova resolução ainda não está em vigor. É importante que a gente tenha isso em mente, que a resolução ainda não está em vigor. Ela está em vacatio legis de 180 dias, ela só vai entrar em vigor em março de 2024.
Então, eu posso fazer promoções. Hoje em dia o médico até preenchido as condições da resolução e pode fazer algumas promoções. Agora, não, só depois. Então, tomar cuidado com a Black Friday, por exemplo, né? Então, tem algumas questões que precisam ser ainda regulamentadas, né, pelo CODAME, pela Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, e muitas outras questões, e próprio antes e depois. O antes e o depois pode ser publicado, mas no sentido de informar, né? No sentido de trazer para quem está vendo aquilo um conteúdo. Uma simples propaganda, ela continua sendo proibida. Então, continua havendo uma visão da medicina, né, de uma maneira mais reservada, do paciente como um ser humano. Então, tem toda a questão da LGPD, que vai precisar ser regulamentada, como que vai ser feita a anonimização desses pacientes, para que as imagens sejam publicadas. Tem muitos, a gente já vê também uma necessidade da própria resolução, porque a gente vê muitas publicações no Instagram pessoal do médico tratando da cirurgia, tratando do paciente, que já estão em desacordo com a resolução vigente. E a nova resolução diz, olha, se o seu perfil é pessoal, mas ali você vai tratar de assuntos médicos, ali precisa constar o seu CRM, ali precisa constar a descrição da sua especialidade. Então, para que o médico possa preencher todos esses requisitos exigidos pela nova resolução, é importante que o seu departamento de marketing da clínica, do seu consultório e tal, também esteja assistido por um advogado especializado, né? Porque como a profissão é uma profissão diferente, sui generis, essa regulamentação é da mais pura importância. A gente está chegando aqui já quase nos 20 minutos, mas dá tempo ainda de fazer mais essa pergunta, né? As recentes dificuldades e limitações no pagamento do reembolso pelos convênios, como fica isso? Pois é, os convênios no último ano aí, eles vêm limitando cada vez mais e exigindo cada vez mais documentos e provas para que o reembolso seja concedido, né? E isso até dá para a gente entender um pouco o lado dos convênios, porque vinha existindo mesmo um abuso nesses pedidos de reembolso. As notas fiscais lançadas com o valor mais alto possível para que eles recebessem o reembolso no valor maior que o convênio oferecia, né? Então, eles têm segurado muito. Ontem mesmo a gente almoçou com um casal de médicos que precisaram pagar a cirurgia no hospital e pediram o reembolso para o convênio, tudo certinho, mas o convênio não bastou dizer que pagou com o cartão de crédito, eles queriam ver a fatura do cartão. Antes, eles estão exigindo. Eu falei, não, mas isso tem sigilo bancário, só o juiz pode decretar quebra de sigilo bancário, não existe isso. Então, existem muitas exigências que eles estão fazendo que a gente não concorda e que cabe uma discussão bem grande a respeito desse assunto. Mas o fato é que eles estão fazendo isso sim. E não existe na nossa legislação uma regra que diga que o reembolso, como que se dá o reembolso? Você precisa ter o desembolso primeiro, para depois ter o reembolso. Logicamente parece que sim, mas não existe uma definição própria a respeito disso. Mas é fato que eles estão pegando no pé mesmo, e tem muitos casos em andamento com relação ao assunto. E mais uma vez falando da especialidade, porque quando às vezes você vai olhar, até aquele nosso caso em comum, né? Quando você vai olhar toda a cobrança do hospital, precisava ter um exército dentro daquele centro cirúrgico para usar todas as luvas que eles estavam cobrando. Entende? A questão das OPMEs, né? Que são as órteses, próteses, que são caríssimas. Então, assim, de fato, existe mesmo uma abusividade. Então, é importante que a gente tenha esse perito médico do nosso lado, que ele possa olhar essa descrição da cobrança que está sendo feita, a razoabilidade disso. Alguns convênios agora estão contratando, entrando em contato com empresas financeiras para oferecer um empréstimo para o seu cliente, do paciente, e aí com aquele dinheiro ele paga o hospital para depois, sabe, todo um sistema assim, que eu particularmente acho que continua sendo fraude. Acho que não vale a pena para o cliente sofrer esse risco.
mas eu acho que existem algumas questões e exigências dos planos de saúde que podem sim ser questionadas. E os próprios, do hábito dos próprios hospitais também, né? Como rastreabilidade de etiquetas, um monte de outras coisas. Já viu aqui que a gente tem que trazer de novo, né? Sim, Já viu, vai ter o teu tempo já com deu, certeza. né? Então eu quero que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, comentem, mostrem pro YouTube que isso é importante. E Paula, como é que faz para saber outras informações? Bom, meu e-mail, paula@ptnpsblog.com.br. E a Camila tem o meu Instagram, telefone. Isso, pode ser pelo meu Instagram, que meu Instagram é pessoal e também profissional, Camis Carneiro Cook. No meu escritório CDC, assessoriajurídica.com.br. Estou à disposição. Obrigada mais uma vez por vocês terem vindo. Quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso e pedir a Ele para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Obrigada.